Olá! Hoje a gente vai mergulhar na literatura brasileira para entender uma coisa fascinante. Como é que um Brasil que tinha acabado de se tornar independente usou as palavras, a arte, para tentar construir uma identidade própria. Vamos juntos desvendar as 3 fases do romantismo por aqui. Sabe quando a gente ouve a palavra romântico? O que vem na cabeça, né? Geralmente amor, corações, aquele jantar à luz de velas, essas coisas. E tá certo, isso é uma parte da história. Só que, na literatura, essa palavra romântico abre um universo, nossa, muito maior. A grande questão é, será que é só isso mesmo? Então, é aqui que a gente precisa separar as coisas. A palavra romantismo tem basicamente 2 grandes significados. Tem o romantismo com R minúsculo, sabe, o sentimento, o adjetivo que a gente usa no dia a dia, e tem o romantismo com R maiúsculo. E esse é o movimento artístico, histórico, super complexo, cheio de detalhes e que, olha, vai muito, mas muito além de uma simples história de amor. Ok, então para a gente entender de verdade esse movimento, vamos pensar nele como uma história, uma jornada em 3 atos. Cada um desses atos, cada fase, mostra um momento diferente do Brasil, uma forma diferente de pensar, de sentir e, claro, de escrever sobre o país. Pronto, esse aqui é o nosso mapa do caminho. Primeiro a gente começa na fase nacionalista, aquela que estava procurando um herói para o Brasil. Depois a gente entra num clima mais sombrio, na fase ultrarromântica, conhecida como o mal do século. E para fechar, a gente sobe para a fase social, ou condoreira, que já olhava para as grandes questões sociais do país. Bora explorar cada uma? Certo, vamos lá para a primeira fase. Essa aqui tem um clima de otimismo, sabe, uma energia contagiante. É bom a gente pensar no contexto da época. O Brasil tinha acabado de se tornar independente. Precisava de uma cara própria, de símbolos que não fossem os de Portugal. E quem é que abraça essa missão? A literatura. A missão era, literalmente, inventar uma identidade nacional. E qual foi a receita para isso? Bom, primeiro ingrediente, um nacionalismo, assim, no talo, bem exagerado. Segundo, escolheram o indígena como o grande herói do Brasil. Mas atenção, um herói super idealizado. Pensa num cavaleiro medieval europeu, só que no meio da floresta. É mais ou menos isso. Aí, para dar liga, muito sentimentalismo e uma paixão declarada pela nossa natureza, que era vista como algo único no mundo. E falando nisso tudo, a gente chega na grande estrela dessa fase, Iracema, do José de Alencar. Gente, ela não é só uma personagem, não. Iracema é a representação do Brasil. Pura, intocada, a personificação da terra virgem. E agora se liga na genialidade do Alencar. Iracema é um anagrama, um jogo de letras perfeito da palavra América. Que sacada, hein? Isso amarra toda a simbologia da história de um jeito brilhante. Olha só esse trecho. Ele mostra essa idealização de um jeito espetacular. Vamos reparar numa coisa? A descrição dela está completamente misturada com a natureza do Brasil. Lábios de mel, os cabelos mais negros que a asa da graúna, o corpo como um talhe de palmeira. Percebe? Ela não está só na natureza, ela é a própria natureza. É a poesia pura sendo usada para ajudar a construir a imagem de uma nação. Mas é claro que aquele otimismo todo da primeira fase não ia durar para sempre, né? A literatura, que é meio que um espelho da sociedade, começa a mudar o foco. Primeiro, ela olha para dentro, para as angústias de cada um, e só depois ela se vira para fora, para encarar de frente os problemas do país. Então, vamos ver como essa mudança acontece na prática. A segunda fase, a ultrarromântica, é tipo uma virada de 180 graus. Se antes tudo era sobre a nação, agora o foco é o eu, o indivíduo. E é um eu cheio de melancolia, de pessimismo, com uma obsessão pela morte e pelo amor que não dá certo. É o famoso mal do século. Aí vem a terceira fase e esquece esse drama todo pessoal. A literatura vira quase uma arma, uma ferramenta para o debate público e para a crítica social. Exatamente isso. O foco agora é botar o dedo na ferida da sociedade. A luta pela abolição da escravatura, por exemplo, começa a aparecer com força na poesia. E os romances? Os romances começam a escancarar a hipocrisia, os valores tortos da elite da época, principalmente lá na corte do Rio de Janeiro. E o mais interessante é que o mesmo José de Alencar, o cara da Iracema idealizada, é quem nos dá um exemplo perfeito dessa nova fase em seu livro Senhora. Olha que forte essa passagem. A protagonista, a Aurélia, que agora está rica e poderosa, ela literalmente põe preço nos seus pretendentes como se eles fossem mercadorias num mercado matrimonial. É uma crítica super ácida ao casamento por interesse. A literatura vira um espelho que não embeleza mais, ele critica. Ok,
Mas como é que esses escritores conseguiam criar imagens tão fortes, né? Seja para idealizar uma heroína como a Iracema ou para criticar um costume da sociedade. Bem, uma das ferramentas-chave deles era a metáfora. Vamos entender rapidinho como ela funciona. De um jeito bem simples, metáfora é quando a gente faz uma comparação, só que sem usar a palavra como. Por exemplo, em vez de falar os lábios dela são doces como o mel, a gente vai direto ao ponto. Os lábios dela são de mel. A gente transfere a qualidade do mel direto para a pessoa e a imagem fica muito mais potente, mais direta. Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, lá da Iracema. Quando Alencar fala dos lábios de mel, ele obviamente não está dizendo que os lábios dela são feitos de mel de abelha. O que ele faz é pegar toda a doçura, toda a pureza, aquele toque natural do mel e, pá, transfere tudo para a personagem. É a idealização na sua forma mais pura e poética. Agora, olha o outro lado da moeda, lá em Senhora. A Aurélia não é uma rainha de verdade, né? Não tem coroa, não tem trono, mas quando o texto diz que ela era a rainha dos salões, a metáfora mostra na hora todo o poder dela, o domínio que ela tinha na alta sociedade. Isso que é fascinante, não é? A mesmíssima ferramenta, a metáfora, serve tanto para criar um ideal quanto para fazer uma crítica. Bom, a gente está chegando no final dessa nossa viagem e fica a pergunta, o que sobrou do romantismo pra gente hoje? A verdade é que, mais do que respostas prontas, esse movimento deixou um monte de perguntas. Perguntas bem complexas sobre o que é o Brasil, sobre a nossa identidade e sobre as imagens que a gente cria de nós mesmos. Então, pra gente terminar, fica aqui uma provocação pra gente pensar. Quando a literatura romântica transforma a mulher indígena numa figura quase mítica, super idealizada como a Iracema, ela estava, na verdade, ajudando a apagar a violência real que essas mulheres sofreram? Ou será que, ao dar esse protagonismo para elas, mesmo que idealizado, a literatura estava de alguma forma contestando essa violência? É uma pergunta, sabe, sobre o poder da arte e também sobre os limites dela. Uma pergunta que continua super atual.